Bem, ultimamente está chovendo, faz sol, chove, faz sol, chove, faz sol. E a combinação de chuva, o sol, né, nos dá um fenômeno muito interessante que é visível aí aos nossos olhos, que é a formação dos arco-íris, né? Então, vou tentar aqui explicar de uma maneira meio de rascunho, né, a formação dos arco-íris, né? O que está por trás da física, da ótica geométrica na formação dos arco-íris. Bem, tem um experimento muito famoso do Isaac Newton, né, que ele descobriu que a luz branca, né, a luz emitida pelo Sol, né, ela é luz do tipo policromática e ela é formada por vários comprimentos de onda, ou melhor falando, várias cores. E quando essa luz branca, essa luz solar, atravessa um prisma, né, que ele fez o experimento do prisma lá, ele percebeu que esse prisma decompõe essa luz branca em um feixe de faixas coloridas, né, que são as 7 cores do arco-íris, que vai do violeta ao vermelho. Né? Então, esse experimento que foi idealizado e realizado por Newton é o que acontece praticamente microscopicamente em cada gota de água presente na atmosfera. Então, cada gota de água presente na atmosfera depois de uma chuva se comporta como um prisma, pequenos prismas. Lembrando que para ter o arco-íris, geralmente é após terminar uma chuva forte, né? Então, por quê? Porque o formato da gota após a chuva é um formato tal em que é possível acontecer o fenômeno. Quando a chuva está muito forte, as gotas caem muito rapidamente e o formato delas é diferenciado, dificultando a formação do arco-íris. Então, geralmente, o arco-íris acontece quando está terminando a chuva. Aí, tipo, quando o raio de sol vem, ele vem praticamente paralelo, né? Quando ele penetra na gota, ele sofre a primeira refração. Nessa primeira refração já ocorre a decomposição da luz. Então, a luz branca se divide em vários comprimentos de onda, que vai do vermelho ao violeta e os restantes aqui entre eles, certo? Quando esses raios de luz chegam no fundo da gota, uma parte sofre refração, só que grande parte sofre aqui um fenômeno de reflexão, tá? Uma reflexão interna. E eles emergem da gota, né, sofrendo uma nova refração. Então são 2 refrações e uma reflexão nessa trajetória, beleza? Então tá aqui, ó, o extremo violeta e o extremo vermelho. E esse ângulo aqui já foi calculado, né? Então o raio vermelho, ele sai inclinado da horizontal de um ângulo de 40 graus e o violeta sai inclinado de um ângulo de 42 graus. Ou seja, entre 40 e 42 graus existem as demais cores do meu arco-íris, certo? Então tá aí a trajetória da luz dentro de uma gota sofrendo o fenômeno de reflexão e refração. Ou seja, para formar um arco-íris, a gente conseguir ver o arco-íris, a gente tem que estar numa posição tal, em que o sol tem que estar atrás da gente, beleza? E as gotas d'água na nossa frente, beleza? As gotas suspensas no ar. Então a luz do sol passa por cima, ó, incide na gota, e essa luz, essas cores chegam ao nosso olho. Só que esse ângulo tem que ser um ângulo de quanto aí? 40 a 42 graus. Então, ó, no ângulo de 40 a 42 graus, tudo que eu olhar para aqui, tudo que tiver de gota suspensa no ar sob esse ângulo, eu consigo ver o arco-íris sendo formado, beleza? Para gotas abaixo ou acima, o Sol faz esse mesmo fenômeno, só que o nosso olho não consegue mais visualizar. Então, somente sob esse ângulo de 40 a 42 graus, a gente consegue ver o arco-íris sendo formado, beleza? Aí, o que acontece? A gente vai se movendo e a gente não consegue chegar no arco-íris ou passar por debaixo do arco-íris, não é? E que ao algum tempo ele vai desaparecendo, né? Então, próximos stories eu vou explicar um pouco isso, explicar também porque o arco-íris ele é um arco e não uma faixa colorida no céu. Aí, tipo, tá aqui, ó, um monte de gota suspensa no ar, beleza? Você tá numa certa posição, tranquilo? Aí o raio de sol incide na gota. Se este ângulo for de 42 graus, entre a direção do raio de luz, as gotas e o raio de luz em você, você consegue ver o arco-íris. Só que quando você anda mais para frente, né, você se desloca na posição 2 aqui, essa gota aqui, em relação a você, está num ângulo agora maior de 42. Então, para essa gota aqui, que antes nessa posição formava arco-íris, para você ver, nessa posição nova que você está, essa gota que está aqui suspensa, não gera mais arco-íris para você. Mas a gota seguinte, sim. Então, à medida que você vai andando, né, trocando de posição, são as gotas seguintes que estão suspensas no ar que vão formando novos arco-íris.
Mas aquelas gotas que você já passou por ela, devido a essa inclinação sendo cada vez maior, à medida que você se aproxima delas, não vai formar mais o arco-íris, porque tem que ser um ângulo de quanto? De 42 graus. Então você nunca vai passar por debaixo do arco-íris, porque à medida que você está deslocando, esse ângulo está o quê? Esse ângulo está aumentando. E quando ele aumenta, você deixa de ver a formação do arco-íris naquela gota específica. Aí a pergunta é, por que o arco-íris não pode ser uma faixa, né? É um arco, né? Porque é o seguinte, suponha que isso aqui sejam gotas de água suspensa no ar, certo? Formando uma linha, tá? E suponha que você está localizado aqui nessa tecla Alt aqui. Se você está aqui, quando você observar essa gota, você vai estar sob um certo ângulo aqui de quanto? Que deve ser de quanto? 42 graus, certo? Inclinação. Quando você olhar para a gota do lado, mantendo isso em linha reta, esse comprimento, esse triângulo aqui novo, mudou, né? Essa distância daqui para cá e essa distância daqui para cá é diferente. Essa distância daqui para aqui é uma e essa distância daqui para cá é outra. Então, quando você está olhando para essa gota, tu está sob um certo ângulo. Mas quando tu olha para essa outra gota seguinte aqui do lado, o ângulo daqui muda. Assim como aqui muda também e aqui também muda. Mas existe uma restrição. O ângulo tem sido de quanto? 42 graus. Se esse ângulo aqui é 42 graus, então você vê o arco-íris sendo formado nesta gota. Mas se esse ângulo aqui já não é mais 42 graus, então essa gota aqui não forma mais o arco-íris na sua visão. Então, por isso que o arco-íris não é uma faixa. Porque se fosse sendo faixa, uma faixa colorida, para gotas diferentes, para gotas um ao lado do outro, eu teria ângulos de inclinações diferentes. Então, só que é uma restrição. É somente para ângulos de quanto? De 42 graus. Mas se as gotas que a gente analisar formar um círculo, né, um arco, olha o que acontece, que legal. Suponha que você quer essa tecla B aqui, ó. Se você está olhando para essa gota aqui, né, você está sobre uma distância da gota, essa distância do centro e essa distância, formando um triângulo. Se você vir para cá, você não descolou a caneta do papel, ou seja, a hipotenusa é a mesma, certo? Essa distância aqui é a mesma e essa distância aqui é a mesma. Se você olhar para essa gota aqui agora, você não descolou o papel aqui, ó, da tecla e do papel, um círculo, tá? Eu estou mantendo um ângulo constante aqui nesse campo de visão que eu tenho, essa inclinação de visão que eu tenho. Ou seja, se esse ângulo for de 42 graus, então qualquer molécula, qualquer gota d'água que esteja dentro deste arco vai formar no seu campo de visão um ângulo de 42 graus. Então você vai conseguir visualizar o arco-íris sendo formado nessas gotas pertencentes ao arco. Para as gotas acima ou abaixo dele, você não consegue ver porque o ângulo não é mais de 42 graus.